Pessoal, nessa aula Química das Águas, que começa a parte 1 hoje, eu vou enfatizar alguns pontos mais importantes do material da apostila e alguns outros para complementar. Então, nessa aula, a gente vai falar um pouco mais sobre a importância da água, algumas substâncias tóxicas que podem ser encontradas na água, exemplificar um pouco essa situação, e, por fim, os processos químicos aquáticos, que são reações químicas que normalmente acontecem nas águas, e nós, como químicos, temos que conhecer essas reações. Então, a água, que tem se tornado um assunto cada vez mais importante, na verdade tem uma importância histórica. No Antigo Egito, vocês sabem que as cidades desenvolvidas eram próximas a rios, e isso para que se pudesse satisfazer demandas domésticas e agrícolas. Num passado não tão distante, a água ela passa a ser importante também para satisfazer demandas energéticas, para a movimentação de máquinas, né, mais rudimentares do que as que a gente tem hoje, que eram utilizadas para cortar madeira, moer grãos e atividades desse gênero. Hoje em dia, nós temos então a água sendo utilizada tanto para satisfazer demandas domésticas e agrícolas, como também para satisfazer demandas energéticas e ainda, né, para limpeza e transporte de todos os resíduos gerados pelo homem. Dessa maneira, a gente conclui que a água é um recurso natural de valor agregado e por isso é importante conhecer suas fontes. Dessa mesma maneira, né, a gente deve reconhecer propriedades físico-químicas relevantes e entender o porquê a água ela pode ser tão amplamente utilizada. Então, só para relembrar, né, a gente tem cerca de 97% de água salgada no nosso planeta. Então, uma pequena parte é a água doce, né? Dessa parte, apenas uma pequena porção é realmente acessível, né? Já que a água doce pode ser encontrada na neve, nas geleiras, no vapor atmosférico e em profundidades de difícil acesso, ou seja, formas pouco disponíveis. De maneira que as formas mais acessíveis e utilizadas são as águas encontradas, né, em minas, poços, lagos e rios. Uma das propriedades mais importantes da água é que ela não é estática na biosfera. Isso é estudado no que a gente chama de ciclo da água ou ciclo hidrogeológico. O que significa isso? Significa que a água circula entre os meios físico e os seres vivos continuamente. Então a água é evaporada dos mares, lagos, rios, pântanos, né, vegetais e animais. Isso significa a transpiração dos animais. Essa água forma nuvens, as quais alcançam regiões mais frias, condensam-se e caem na forma de chuvas, que aparecem na mídia, né, por exemplo, com o termo precipitação. Isso vocês já estudaram, né, em disciplinas do colégio, aqui é só para relembrar. E, além disso, a água, né, é o constituinte inorgânico mais abundante na matéria viva, o que mostra a importância vital dessa substância. Continuando então, aqui está uma figura, né, que ilustra esses processos, né. São processos, né, simples, como eu já falei, a gente já, né, viu isso em disciplinas mais básicas, mas o importante dessa figura é mostrar, né, que as substâncias que podem estar dispersas na atmosfera podem ser arrastadas para as águas ou a terra, né, e essas substâncias podem ser poluentes, assim como poluentes do solo podem ser arrastados para a água. Então, o ciclo hidrogeológico ele é importante para distribuir a água, mas também tem um efeito, né, infelizmente um efeito indesejável,
que é realizar o transporte de poluentes. Então, poluentes produzidos, né, em um determinado local, eles podem atingir um outro local que não tem nada a ver com essas fontes, em função desse transporte de substâncias, né, através do ambiente por meio do ciclo hidrogeológico. Com relação a propriedades físico-químicas, a forma líquida é o estado físico predominante da água, né? E isso porque o ponto de fusão é de 0 graus, o ponto de ebulição em torno de 100 graus, que são temperaturas muito distantes, né? Então, na maioria dos lugares, né, a gente tem temperaturas nessa faixa, o que possibilita encontrarmos a água no estado líquido. Outra propriedade bem característica é a sua densidade. A densidade da água líquida ela é maior que a densidade da água sólida. Então, isso promove nos corpos de água uma recirculação de nutrientes e isso facilita, né, a manutenção das condições, né, biológicas nos corpos de água. Então, nessa figura, a gente verifica exatamente isso, né? Se um corpo de água, né, um reservatório, tem nutrientes, né, mais ou menos dispersos, né, homogeneamente dispersos, numa transição de estação de ano, né, por exemplo, quando esfria, ocorre uma mudança, né, na densidade da água, e essa densidade ela muda com a profundidade, né? Então, o que acontece é que os nutrientes que estavam mais misturados, eles passam a se concentrar em regiões de acordo com a densidade. Quando ocorre a mudança da estação do ano, então a densidade da água altera novamente, né, e essa água se mistura melhor. Então isso provoca, né, uma recirculação dos nutrientes, né, oxigenando também a água e, como eu disse, favorecendo o desenvolvimento biológico nesse corpo de água. Com relação à composição química, né, que é algo que sempre nos interessa como químicos, ela é variada, né, vocês têm que ter isso claro, a composição química da água é variada e isso está relacionado à sua fonte. Então, quando a fonte é subterrânea, ou seja, águas subterrâneas que provêm de formações rochosas, nós vamos encontrar nessa água sais que têm relação com a composição dessas rochas, né? Então, a água em contato com essas rochas, ela promove uma pequena dissolução, né, de componentes dessas rochas que aparecem na água na forma de sais. De maneira análoga, as águas superficiais também vão ter sais dissolvidos, né, mas principalmente sais de sódio, como o cloreto de sódio. Então, se eu sei que uma determinada água provém de uma fonte superficial, né, ou então de uma água subterrânea, eu já espero uma determinada composição em função dessa fonte. Dessa maneira, né, não existe no ambiente a água pura, né? A água ela contém sais na sua composição e, em função disso, existe uma classificação, né, para as águas. Então, a classificação mundial, né, é baseada no teor de sólidos e existe a classificação nossa aqui, né, do CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, que é baseada na salinidade da água. Entretanto, tanto na classificação mundial como no CONAMA, nós temos a classificação das águas em doces, salobras e salgadas. Nessa tabela, né, na verdade nos quadros 1 e 2, nós temos então os limites para essa classificação. Então, as águas doces, né, de acordo com a classificação mundial, tem um teor de sólidos dissolvidos inferior a 1000
miligramas por litro. Já as águas salgadas têm um teor de sólidos dissolvidos acima de 10.000 miligramas por litro. Então, né, uma condição, né, bastante diferente. Já no quadro 2, nós temos aqui a classificação do CONAMA, na qual as águas doces têm uma salinidade igual ou inferior a meio grama por litro, e as águas salgadas, né, só para comparação, já que a gente tem também a água salobra, né, com características intermediárias, essas águas, então, as salgadas, têm águas com salinidade igual ou superior a 30 gramas por litro. É importante a gente falar, então, do CONAMA, né, apresentar o CONAMA para vocês, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente. O CONAMA criou a resolução, né, sobre a qualidade de recursos hídricos. E essa resolução ela data de 1986, no conhecido CONAMA 20. Esse CONAMA 20 foi alterado pela resolução 357, que é a atual, né, e contém a classificação para águas superficiais com critérios de qualidade. Como o CONAMA 20, né, ficou vigente durante muitos anos, é importante comentar, já que alguns de vocês podem ter tido contato com essa resolução, que ela tinha limites máximos também para lançamento de efluentes em mananciais, que isso não está mais no CONAMA vigente. Essa parte dos lançamentos de efluentes agora é colocada numa resolução separada, que é a CONAMA 430 de 2011. Bem, sendo essa uma das legislações mais importantes que a gente tem, eu recomendo que vocês façam, né, uma leitura cuidadosa dessa legislação, até para se familiarizarem com os termos técnicos, com um texto de legislação. E aqui eu só vou apresentar, né, de maneira bem geral, algumas subclasses, né, da água que a legislação preconiza. Então, por exemplo, a água pode ser classificada em doce, salina e salobra, conforme aquele critério já comentado, e cada uma dessas classes tem essas subclasses que estão sendo mostradas. Então, por exemplo, a classe especial das águas doces, né, a subclasse especial das águas doces, é a água que se mostra adequada para abastecimento doméstico e preservação e equilíbrio de comunidades aquáticas. Ela pode ser utilizada para usos menos nobres, como, por exemplo, a harmonia paisagística? Pode, mas como para esse outro fim pode-se usar águas menos nobres, a legislação recomenda, né, que uma água com essa característica seja usada apenas para abastecimento doméstico e preservação e equilíbrio de comunidades aquáticas, né? E da mesma maneira, então, a gente vai ter, né, qualidades e usos, né, que estão correlacionados nas demais subclasses. Na química, pessoal, um tema importante, seja na indústria ou na academia, é a qualidade versus poluição da água, né? Então, a qualidade da água ela é sempre considerada, ela é sempre pensada em relação à poluição da água. E isso porque o aporte, né, de poluentes pode ser pontual ou difuso. Quando o aporte é pontual, ele provém da descarga de efluentes a partir de indústrias e estações de tratamento de esgoto, derramamentos acidentais, atividades de mineração, etc. Ou seja, são aportes que ocorrem sempre num determinado local, prejudicando assim a qualidade da água desse local. Nesses casos, o monitoramento ambiental é importante porque permite demonstrar se está acontecendo impactos ambientais através dos parâmetros físicos e químicos que são determinados nessa água
e, se for o caso, conferir responsabilidade ao agente poluidor. Então, aqui a química, né, pode ser uma ferramenta importante no sentido de preservação para conferir responsabilidade a quem está, né, realizando essa poluição. E essa responsabilidade é judicial, é legal. Com relação às fontes difusas, a gente pode destacar escoamento superficial urbano, escoamento superficial das áreas agrícolas, que é algo que a gente não pensa, mas as atividades agrícolas também poluem o ambiente, além de trabalhos da construção civil. Essas fontes, então, são difíceis de serem determinadas, porque elas são temporárias, né? Então, a poluição ocorre durante o período em que estão ocorrendo, e também podem ser intermitentes, ocorrer de forma não sequencial. Mas, independente do tipo de aporte desses poluentes, o importante é que a gente tenha em mente a possibilidade de implantar estratégias que visem remediar e ou controlar a poluição, que são redução do poluente na fonte e tratamento dos resíduos de forma a remover os contaminantes ou ainda convertê-los a uma forma menos nociva. E um exemplo muito cotidiano desse tipo de estratégia é o tratamento de água e esgoto, né, que nos garante uma água adequada para abastecimento e evita, no caso do tratamento de esgoto, né, a poluição de águas que podem ser utilizadas, por exemplo, para o abastecimento. Bom, sendo então os poluentes muito importantes para definir se uma água tem uma qualidade adequada ou não para o consumo humano, por exemplo, é importante a gente ter uma ideia, né, de quais são esses poluentes. E esses poluentes nas águas têm sido divididos em classes. Então, a primeira classe é a classe dos micro-organismos patogênicos, como bactérias, vírus e parasitas. Isso porque sabe-se que a água é um dos principais vetores de transmissão de doenças. Então, esses poluentes são muito importantes. Importantes porque causam doenças e morte, né, até mesmo a morte, e estão presentes nos excrementos dos seres humanos e de animais. Por isso, a importância do tratamento de esgoto. Uma outra classe é aquela na qual a gente pode colocar nutrientes inorgânicos como fósforo e nitrogênio, principalmente, né, fósforo e nitrogênio. Esses nutrientes, eles provêm, né, principalmente da descarga de esgoto não tratado, assim como de resíduos agrícolas e industriais em corpos de água. E nesses corpos de água, o que vai acontecer é a eutrofização artificial, que já é um processo até bastante conhecido. Em termos biológicos, o que acontece é que o aporte excessivo desses nutrientes, ele provoca o crescimento descontrolado de algas. E esse crescimento descontrolado vai desequilibrar esse corpo de água. Todas as reações físicas, químicas e biológicas que acontecem nesse corpo de água, de maneira que ele passa, depois de um tempo, a entrar num processo de degradação. Então, mesmo, né, ele promovendo o crescimento de algas, né, que é algo natural, como é um crescimento descontrolado, ele vai gerar, num tempo maior, né, num longo período, a degradação desse corpo de água. Isso acontece de que forma? Né? Inicialmente, o crescimento excessivo na população de algas vai aumentar o consumo de oxigênio dissolvido nesse corpo de água. Né? Então, esse aumento na demanda por oxigênio vai gerar uma diminuição no teor do oxigênio disponível, por exemplo, para os peixes e outros organismos. Né? Então, com o passar do tempo,
nessa água passam a se desenvolver, né, organismos anaeróbios que atuam em processos de decomposição de material orgânico. Assim como essas algas passam, né, a não se desenvolver mais pela falta de oxigênio, entrando então no processo de degradação. Então, no estágio final do processo de eutrofização, né, são produzidos compostos mal cheirosos e altamente tóxicos para a biota, quando então o corpo, né, de água passa a entrar num estado de degradação. Então, na figura aqui, né, do slide, a gente vê, né, o aspecto de um corpo em estado de degradação. Passando agora para a terceira classe, nós temos compostos orgânicos sintéticos, que são produzidos globalmente ao nível de milhões de toneladas. Esses compostos, né, vocês devem pensar que são empregados na produção de plásticos, fibras sintéticas, borrachas sintéticas, solventes, pesticidas, que são usados, por exemplo, na agricultura, e agentes preservantes de madeira. Ou seja, são compostos, né, com usos importantes, mas que no ambiente podem ter consequências negativas. Isso porque uma das suas principais características químicas é o fato de que são resistentes à biodegradação. Então, esses compostos ficam no ambiente durante muito tempo, podendo participar, né, de reações químicas indesejáveis e conferir toxicidade, né, aos organismos que entrarem em contato com essas substâncias. Além disso, né, um fato indesejável em relação à presença dessas substâncias no ambiente é a questão de que o efeito de muitos desses compostos, né, sobre os mais variados tipos de organismos aquáticos ainda é pouco conhecido, né? Então, existem aqueles cuja toxicidade já se conhece e aqueles compostos cuja toxicidade ainda não é conhecida. Então, por isso, a presença desses compostos também é indesejável. A quarta classe é a classe dos metais pesados, que também gera bastante discussão, inclusive na mídia, né? São poluentes já bastante conhecidos, inclusive de pessoas que não são da área da química. E isso porque, né, os metais, em especial aqueles designados pesados, são utilizados em diferentes setores da indústria, né? Então, mesmo sendo substâncias tóxicas, como tem usos importantes, acabam, né, em função, né, do uso, contaminando o ambiente. Então, segundo o CONAMA, né, quem são esses metais? Quem são essas substâncias, né? Essas substâncias são o arsênio, que eu destaco aqui entre aspas, porque na verdade ele não é um metal propriamente dito, né? Mas ele acaba sendo considerado junto com as outras substâncias que são metais, além então dos metais como cádmio, chumbo, cobre, cromo, mercúrio, níquel e zinco, que devem, né, nesse contexto, ser monitorados nas amostras ambientais e, por isso, no CONAMA a gente encontra teores máximos permitidos para águas. Em termos toxicológicos, né, que tipo de problema esses metais podem causar, né? Os elementos são intrinsecamente tóxicos na forma iônica. Então, na forma, né, de íon metálico, por exemplo, dissolvido na água, né, esses metais, exceto o mercúrio, que já é tóxico na forma de vapor, né, porque o mercúrio ele é um elemento que ele pode se volatilizar à temperatura ambiente. Esses metais, eles são, então, também tóxicos quando ligados, né, a cadeias carbônicas curtas. Além disso, o nível de toxidez, ele depende da espécie e da sua forma química, que é o que a gente chama de especiação. Então, pessoal, discutindo um pouquinho esse termo, né, que tem sido bastante estudado
né, é um assunto que tem sido bastante estudado, o que vem a ser a especiação? Vou explicar isso através de exemplos. Sais como nitrato de mercúrio são bastante solúveis e se estiverem presentes na água, o íon mercúrio 2, porque nesse sal o mercúrio está na forma de mercúrio 2, né, o estado de oxidação do mercúrio é 2+, esse mercúrio permanecerá em solução, né? Então, a presença do mercúrio, quando ele está na forma de nitrato de mercúrio, é uma forma disponível do mercúrio, né? Ou seja, é uma forma que apresenta toxicidade, porque ela pode ser absorvida pelos organismos. Mas, se os ânions, se ânions como sulfeto também estiverem presentes, o íon mercúrio vai se depositar nos sedimentos, né, desses corpos de água na forma de sulfeto de mercúrio. E nesse caso, né, mesmo sendo mercúrio 2, ele vai estar numa forma não disponível, né, porque é um sal muito pouco solúvel. Então ele não vai ter como interagir com os organismos aquáticos e dessa maneira ele não vai apresentar toxicidade. Então a forma em que o mercúrio se encontra, né, a espécie em que o mercúrio pode ser encontrada, pode ser disponível ou não, né, no ambiente, o que o torna mais ou menos tóxico. Em relação a compostos orgânicos contendo mercúrio, nós vamos então encontrar ligações covalentes, carbono-mercúrio, né? E esses compostos são muito mais tóxicos para os mamíferos do que os sais simples de mercúrio 2. Né? Por outro lado, o contrário ocorre para o arsênio. Então, enquanto que os sais de mercúrio, sais inorgânicos de mercúrio são menos tóxicos, os sais de arsênio são mais tóxicos do que os compostos orgânicos com arsênio. Então, a toxicidade, ela é uma característica que ela depende do elemento químico. A gente não pode generalizar que os sais dos metais são sempre mais tóxicos do que os compostos orgânicos. Tá? Isso vai depender do metal, do elemento químico em questão. Então, partindo agora para a terceira parte da aula, que é a parte dos processos químicos aquáticos, eu preciso dizer para vocês que os componentes das águas afetam seu uso, assim como os poluentes agregados afetam suas características originais. Então, por que isso acontece? Isso acontece por conta das reações químicas que naturalmente acontecem nas águas e que podem ser alteradas pela presença de poluentes. Vou citar então algumas das reações, né, que são aquelas mais importantes e que vocês precisam ter uma ideia, né, de como essas reações acontecem. Então, a gente tem no ambiente reações ácido-base ou reações redox. No caso das reações ácido-base, são reações que vão gerar, né, serem responsáveis pela presença de íons dissolvidos, né, e que são, então, devidas a fenômenos ácido-base e de solubilidade, como vocês já estudaram, né, na disciplina de Fundamentos de Química Analítica. Já as reações redox, elas controlam o teor de matéria orgânica dissolvida na água. Né? Então, as reações ácido-base e de solubilidade vão influenciar a composição inorgânica, enquanto que as reações redox vão influenciar a composição orgânica da água. Começando a exemplificar essas reações, no caso, né, das reações ácido-base, o primeiro conjunto de reações que se estuda é um conjunto designado sistema CO2 carbonato. O que é esse sistema CO2 carbonato? É um conjunto de reações que explica por que o pH da água não é 7, né? Na natureza o pH da água varia entre 6 e 8, e isso está relacionado, né, com essas reações que são reações de equilíbrio químico. Então a gente verifica aqui na primeira reação,
né, a solubilização do CO2 gasoso na água, gerando o ácido carbônico, que é um ácido fraco. O ácido carbônico, ele resulta, então, dessa reação, né, mas também da decomposição da matéria orgânica na água. Então, vejam como os processos eles podem, né, estarem interligados. E esse ácido carbônico, então, que é um ácido fraco, ele dissocia em H+ e bicarbonato, sendo, então, responsável pelo abaixamento do pH. Né? Mas como o ácido carbônico é um ácido fraco, então o pH da água ele é levemente ácido, e não muito ácido, porque ele não tem uma dissociação completa. Com relação ao íon carbonato, né, as principais fontes são as rochas calcárias, formadas principalmente de carbonato de cálcio, embora o carbonato de cálcio seja um sal pouco solúvel, mas o pouco, né, de carbonato que se solubiliza interage com a água, formando mais bicarbonato e íons OH-, que são, então, responsáveis pela elevação do pH da água. Então, dependendo da extensão dessas reações, a gente pode ter uma água um pouco ácida ou um pouco alcalina. Passando agora para as reações de oxidação-redução, a primeira delas é a questão do oxigênio dissolvido. Né? A concentração de oxigênio dissolvido em água é baixa, mas como os peixes necessitam de água que contenha pelo menos 5 ppm de oxigênio dissolvido, né, se essa água não tiver uma demanda química de oxigênio elevada, essa água pode ser adequada para peixes, por exemplo. E o oxigênio molecular, né, através dessa reação de solubilização, se torna o agente oxidante mais importante em águas naturais. Um exemplo, então, né, dessa reação do oxigênio dissolvido em água, né, é a degradação da matéria orgânica. Então, a matéria orgânica exemplificada aqui nessa reação como CH2O, né, representando o carboidrato, por exemplo, de fibras de plantas, gera CO2 e água. Então, a matéria orgânica de origem biológica, por exemplo, plantas mortas, restos de animais, né, é oxidada pelo oxigênio dissolvido em água, que tem então a sua concentração dissolvida. Por isso que não se pode, né, jogar material orgânico na água, porque esse material orgânico vai consumir o oxigênio, né, numa reação química espontânea, né, que ocorre naturalmente, e esse oxigênio gasto na degradação vai faltar para os peixes, por exemplo. Né? Então aqui a gente vê a importância desse parâmetro químico, que é a demanda química de oxigênio, que está no CONAMA, assim como a demanda bioquímica de oxigênio, que é abreviada pela sigla DBO. Então, o que é a demanda bioquímica de oxigênio? É a capacidade da matéria orgânica, presente em uma amostra de água natural, consumir o oxigênio dissolvido. Por outro lado, pessoal, essas reações de decomposição podem acontecer também na ausência de oxigênio. Nós temos águas que têm, né, pouquíssimo oxigênio dissolvido. Então, nesse caso, a decomposição é feita totalmente por bactérias, né, bactérias anaeróbias, que geram, né, metano e dióxido de carbono. O dióxido de carbono também é gerado, né, nos meios oxigenados, mas o metano não. Ele é um produto que é gerado apenas quando a decomposição é anaeróbia. Então, esse tipo de decomposição é indesejável porque o metano é um gás tóxico e ele traz outros problemas para o ambiente, né, como a gente vai estudar na química atmosférica.
Então, quando bactérias apropriadas estão presentes, a matéria orgânica dissolvida na água decompõe-se sob condições anaeróbias. E isso pode acontecer em águas estagnadas, como pântanos, e na parte inferior de lagos profundos, além, né, do caso dos corpos de água eutrofizados. Um outro exemplo de reações de óxido-redução importante é o caso da drenagem ácida de Minas, que são reações que acontecem em águas subterrâneas que liberam íons de metais presentes nos minérios, né, dessas minas. Isso vai acontecer em função da interação, né, da água com o do minério com o oxigênio dissolvido na água, ou então da própria dissolução dos metais presentes nos minérios em função de um pH mais ácido dessa água. Então, no caso, né, de uma interação do oxigênio dissolvido na água com o minério, o que vai acontecer? Se esse minério contiver, por exemplo, pirita, que é o sulfeto de ferro, ele vai formar, né, ferro 3, ocorre aí uma oxidação do ferro, o ferro 3, sulfato e H+. E dessa maneira, essa água, então, ela vai arrastar esses elementos, né, o ferro, né, que estava no minério, e vai, então, aparecer, por exemplo, num corpo de água, num rio, né? Por fim, pessoal, temos também reações envolvendo compostos nitrogenados. E essas reações, elas têm impactos muito importantes com relação a possíveis doenças. Então, o excesso de nitrato na água potável constitui riscos para a saúde, porque pode gerar, né, na metemoglobinemia, que é a doença do bebê azul, talvez vocês já ouviram falar, assim como câncer de estômago. Então, no caso dessa doença, né, que é a doença do bebê azul, o que acontece? Na verdade, recém-nascidos ou mesmo alguns adultos, eles têm a hemoglobina oxidada por nitritos, né? Então, os nitritos são indesejáveis, seja em alimentos, seja em águas. O que acontece nesse caso, então, é que a absorção e o transporte do oxigênio, pelas células, ele é impedido, e por isso essas pessoas ficam, né, com algumas extremidades do corpo com coloração azul devido à falta, né, da oxigenação. A reação química que ocorre, né, quando a gente não tem nitrito, mas quando a gente tem nitrato, está mostrada aqui no slide, né, na qual o nitrato, né, reage com H+, num meio em que ele tem elétrons disponíveis, gerando então o íon nitrito, né, que é o causador desse problema. Então, por isso que tanto o nitrito como o nitrato também são indesejáveis nas águas. E por isso existem níveis máximos permitidos para nitrato e nitrito no CONAMA. Com relação então ao câncer de estômago, o que acontece é que íons nitrato na água potável ou nos alimentos pode levar à formação de N-nitrosaminas, cuja fórmula geral está representada aqui, né? Então, dependendo do composto, eu posso ter diferentes substituintes nas posições R1 e R2. Um exemplo, né, de N-nitrosamina é a N-nitrosodimetilamina, cuja fórmula está mostrada aqui. Também está mostrada aqui, que pode ser encontrada em águas potáveis que foram poluídas, né? E, por outro lado, né, é um composto que ele pode ser decomposto com tratamento UV. Né? Alguns tratamentos de água, a gente vai ver isso ainda, podem utilizar radiação UV, ou mesmo esses purificadores de água domésticos, alguns deles têm a radiação UV que podem decompor compostos como a N-nitrosodimetilamina.
Pessoal, então, esses são os pontos que a gente precisava discutir nessa aula. Aqui estão as referências que eu utilizei para preparar essa aula. Vocês não precisam estudar todas essas referências, mas precisando aprofundar, entender um pouquinho melhor qualquer um desses pontos, vocês encontram esses assuntos nessas referências. Então, obrigado e até a próxima aula.